Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje teremos um papo excelente sobre o hidrogênio molecular. Na semana passada, eu já falei aqui com um dos donos da Hydrogen Max, a maior empresa de fabricação de dispositivos para geração do hidrogênio molecular no Brasil. E hoje eu vou falar com o Dr. Edis, que é um especialista, digamos assim, nessa parte do hidrogênio molecular. Deixa eu chamá-lo para dentro da live aqui. Deve estar entrando. Vamos lá. Dr. Edis, Doutor Ícaro, boa noite. como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor Ícaro? Tá me vendo e ouvindo direitinho? Tô sim, tô vendo e ouvindo. Ok. Eu vou mudar a minha posição do meu celular aqui para ficar melhor aqui a visualização. Perfeito. Gente, o que acontece com a questão do hidrogênio é o seguinte: eu tenho em casa um filtro de uma fabricante brasileira não, chinesa, de filtros de água de altíssima qualidade, tá? Tem a Chanson, tem a Kangen, tem a Purell, eu tenho um desses em casa, estou muito contente com esse filtro. E já há muitos anos atrás, um dos donos da franquia no Brasil, ele me falou: olha, nossa água, uma das coisas boas que ela tem é gerar hidrogênio molecular. Eu falei, ok, fiquei com aquilo na cabeça, sempre gostei muito da água que eu e minha família consumimos, e aí fiquei com aquilo na cabeça. Bom, água que gera hidrogênio molecular. Então, deve ser uma coisa boa. O pouco que eu estudei na época me atraiu, mas não me aprofundei no assunto. No último congresso que aconteceu há um mês atrás, da doutora Marli, que é uma enfermeira e agora biomédica também muito competente, especialista em ozônio, foi o segundo simpósio internacional de ozonioterapia e práticas integrativas, se eu não me engano. Eu fui um dos palestrantes, o Dr. Edson também, e lá ele proferiu uma palestra brilhante sobre os benefícios do hidrogênio molecular. E, além disso, lá fora ele me falou: olha, doutor Ícaro, tem o pessoal da Hydrogen Max, que é um pessoal muito sério, muito comprometido, e aí vale a pena você saber mais sobre o hidrogênio molecular. Ele me colocou num grupo de pesquisadores, e eu tenho estudado bastante o hidrogênio molecular nessas últimas semanas. E eu devo dizer para vocês que eu estou assustado com o seguinte: uma vez na minha carreira médica, eu vi algo que serve para todo mundo e que pode ajudar todo mundo a ter uma melhor saúde, que chama-se hábitos saudáveis de vida, estilo de vida. Não é à toa que eu escrevo sobre esse tema há 25 anos e escrevi o Domine Sua Saúde, que é um livro que todos vocês podem ler gratuitamente, baixando o PDF gratuito no dominesuasaude.com.br. Ele fala do necessário para você ter uma melhor saúde e foca principalmente em ter um bom estilo de vida, tá? Hábitos de vida. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, por aí vai. Só que depois que eu comecei a estudar mais sobre o hidrogênio molecular, eu vi que ele vai ser a segunda coisa da minha vida médica em 25 anos de medicina e mais, se for contar o tempo de faculdade, que eu vejo que pode melhorar a saúde de todo mundo, por vários mecanismos diferentes. E eu agradeço muito ao Dr. Edson por ter me introduzido mais conhecimento nessa questão do hidrogênio molecular. Dr. Edson, que eu saiba, ele é, ele é enfermeiro, é nutricionista e está se formando em medicina muito em breve. Ou seja, é um cara super, hiper, mega qualificado e já é uma das maiores autoridades em hidrogênio molecular no país. Eu posso dizer isso porque gera conteúdo, está junto das empresas que geram hidrogênio para ver quem tem uma tecnologia boa, junto às faculdades, os pesquisadores no assunto, já tem uma obra construída muito boa no assunto. E
não poderia deixar de chamá-lo para fazer uma live sobre o hidrogênio molecular. Então, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para o público, porque essa live vai ficar gravada depois, para as pessoas saberem da sua expertise como profissional de saúde e como profissional no hidrogênio molecular. Por favor, fale para o pessoal e muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Doutor Eco, primeiramente, boa noite, todo mundo que está nos ouvindo, aqueles que ainda vão assistir a live. Eu espero construir aqui com você agora um assunto bem legal, conhecimento, que a ideia das lives é estimular, né, as pessoas a estudarem, buscarem informação e realmente, quando a gente faz, ter um conteúdo de qualidade, né, que é o que está em falta aí. A gente vê muita coisa às vezes com pouca qualidade. Bom, doutor Ícaro, meu nome é Edis, como o senhor falou, eu sou, desde quando eu me descobri na ciência, eu sou um exímio pesquisador, eu não consigo ficar sem estudar, sem pesquisar, sem ler, sem buscar realmente o porquê que as coisas acontecem. Isso, confesso para você que durante a minha formação acadêmica, é, às vezes a gente termina se esbarrando em alguns entraves, porque nem todo mundo pensa dessa forma. Infelizmente, nós temos uma tendência, eu acredito, eu não sei nem se meio cultural, não sei, aqui do nosso país, de as coisas virem de uma forma muito mastigada, muito fácil. E isso é um problema, sabe, doutor Icaro, que eu vejo, porque você termina tomando posse de um conhecimento sem verdadeiramente conhecer ele a fundo. Então, por exemplo, quando eu parti ali, eu fiz minha primeira formação foi nutrição. Na época, eu sou nutricionista há mais de 20 anos. Na minha época, nutrição aqui em Brasília, nós tínhamos acho que uma faculdade pública e uma privada, se eu não me engano, na época, em Brasília. E era assim, algo até meio desconhecido, as pessoas perguntavam o que que o nutricionista faz, né? E as pessoas ficavam assim, você tem uma ideia, doutor Érico, na faculdade, o apelido da minha turma era os Valitas, sabe o Valita, aquela de coar café? Lá vem os Valitas. As pessoas conheciam completamente a verdadeira função, achavam que a gente era mais coisa de cozinhar, né? Trabalhar ali com aquilo. E aí, com o tempo, a nutrição vai ganhando força e a gente percebe, a gente tem muitos colegas, inclusive em comum, pessoas que estão se destacando aí nacionalmente, internacionalmente. A gente pode citar aí Murilo Pereira, né? Expert em saúde intestinal. As pessoas, vários nutricionistas. E por que esse pessoal se destaca nessa ciência? Porque eles foram atrás daquilo que realmente interessa. Qual é o mecanismo de ação disso? Como isso verdadeiramente funciona no meu organismo? Quando eu falo em célula, como é que essa ferramenta, como é que isso trabalha? Qual é a funcionalidade no meu corpo? E aí você vê que algumas pessoas se destacam nessas áreas porque eles vão a fundo. E eu, graças a Deus, essa tem sido a minha escola, né? Eu tenho estado perto de pessoas que também têm esse mesmo anseio. Depois eu fiz enfermagem, doutor Ícaro, e a enfermagem me atraiu pelo belíssimo trabalho que a enfermagem faz nos hospitais e em todos. Na época, eu decidi fazer enfermagem para ministrar aula, porque como nutricionista, nós tínhamos algumas limitações para ministrar aula. Precisava de módulos, sabe? Rodar os módulos. E aí chegou a enfermagem, você tinha mais acesso ali. E eu fui fazer enfermagem, me apaixonei. E me apaixonei, confesso que não só pela assistência, não só pela assistência, mas pelo que a ciência da enfermagem podia me proporcionar. Ao ponto de abrir a minha mente para uma possibilidade, peraí, eu quero mais. E aí eu parti para a medicina, que é uma ciência extraordinária, extraordinária, e foi muito interessante para mim, porque quando eu entrei no mundo das terapias integrativas, doutor Ícaro, o que eu tinha em mente era o seguinte, eu preciso estudar com os melhores, os melhores. Eu não foquei, olha só, eu não estou dizendo que algumas pessoas podem entender assim, mas às vezes a pessoa tem recurso financeiro para ter acesso aos melhores. Nem sempre você precisa de recurso financeiro. Na verdade, você precisa mais de vontade de fazer, sabe? Porque isso não é gastar, isso é investir. Conhecimento não tem preço adquirir conhecimento. E eu fui atrás dos melhores, ao ponto de sair do país, fazer imersão com alguns profissionais médicos fora do país, em áreas das terapias integrativas, entre elas a ozonioterapia. E ali eu comecei a ter acesso àquela coisa assim, olha, Edson, quando a gente fala em terapias integrativas,
na palavra, na forma, no entendimento exato da palavra, ela precisa integrar algo, complementar algo. Nós não podemos cometer o erro de achar que as terapias integrativas sozinhas vão resolver todos os problemas do mundo. Eu comecei a entender, doutor Ícaro, Ed, uma fala minha, tá? Que, assim, a terapia integrativa, quando eu caso ela com a medicina convencional, é um casamento perfeito, sabe? Eu aumento e muito as chances dos meus pacientes. E isso foi interessante, que isso abriu minha mente para muitas coisas. Por exemplo, a importância do educador físico na mudança do estilo de vida, compreende? Uma fala que o senhor repete no livro do senhor, que eu estou lendo, diga-se de passagem, brilhante, não é à toa que os profissionais vão falando ali no início, né? Olha, o doutor Ícaro, e é tudo verdade. Sugiro que vocês leiam, leiam. Doutor Ícaro, ele insiste, ele fala assim, você já leu? Você já leu? Ele fala porque... E vale a pena, você pega e vai ler o livro, você fica impressionado com a sequência e o raciocínio lógico que a coisa segue. E é bem isso que eu penso, sabe, doutor Ícaro? Sem bajulação, sem nada disso. Eu acho que eu não preciso disso com o senhor. E é aquela coisa assim de é, exatamente casar com a ideia que eu tenho. Nós somos um indivíduo, somos eu costumo dizer nas palestras assim, nas minhas palestras, nós somos uma criação perfeita, porque quem nos criou é perfeito, compreende? Então, entender esse mecanismo como um todo, sem dividi-lo em pedaços, sabe? A endócrino, a ortopedia, o reumato. Não, olhar ele como um todo. E isso as integrativas fazem muito bem. Quando eu caso isso, eu aumento muito as possibilidades do meu paciente. Então, eu fui estudar, e aí tudo que eu fui pegando, até lá na medicina, que é um curso muito pesado, muito puxado, exige muito, porque você estuda muito mesmo para valer, não estou brincando. Eu vi a minha terceira formação, eu achei que eu estaria em vantagem com alguns dos meus colegas. Estou em alguma parte, mas eu tenho que me esforçar, às vezes até mais que eles, porque eu já estou fazendo medicina depois dos 40 minutos do segundo tempo. Sim. Então, competir com os, não é? Competir com os mais jovens, você tem que se desdobrar. E aí, doutor Ícaro, quando as terapias integrativas chegaram, eu comecei a querer entender. Quando eu falo em ozonioterapia, e isso eu aprendi muito quando eu fui fazer imersão fora, que quando você falava assim, ozonioterapia no volume certo, concentração certa, ele promove uma ação antioxidante. Beleza, qualquer um lê isso em qualquer lugar, mas como? Como isso acontece? Como é que o meu corpo vai reagir? Como é que é isso? Na minha época, há mais de 10 anos atrás, quando eu aprendi ozonoterapia, a gente usava ozonoterapia para tudo. E você lembra, doutor, porque quando eu ia conversar com os seus, eu falava assim, Edson, mas por quê? O senhor me instigava, né? Por quê? Mas como é que é isso? Mas você entende isso? E aí eu ficava assim. Aí quando eu fui lá fora, por exemplo, pacientes com dengue, a gente ia lá e fazia ozônio. Aí quando eu fui lá estudar com o médico, o doutor Calunga, ele falava assim, Edson, nem todo paciente pode receber ozonoterapia. Exatamente. Nem todo paciente. Cada organismo é um. Então vamos entender o mecanismo. Por exemplo, quando eu tenho uma baixa de plaqueta, uma plaquetopenia, pacientes abaixo de 100 ali de plaquetas, é um paciente contraindicado para ozônio. Porque quando você vai estimular o ozônio num paciente desse, ele age na cascata de coagulação e você pode piorar e muito o quadro dele, sem contar o estresse oxidativo envolvido. E aí eu fui aprendendo, aprendendo, e aí eu chego, por exemplo, no tema da nossa live. Entre as várias terapias que eu tenho estudado, chegou o hidrogênio molecular. E aí, com hidrogênio molecular, doutor Ícaro, toda essa minha formação, toda essa minha trajetória até aqui, me levou a pesquisar, porque quando chega o hidrogênio molecular, olha a conversa. Eles, o hidrogênio vai substituir todas as outras terapias. Isso não entra na minha cabeça. Nunca entrou. O hidrogênio molecular vai substituir o ozônio. Mas como se o mecanismo de ação dele é uma ação antioxidante, e eu estou falando de uma outra molécula que tem uma ação bioxidativa, são mecanismos de ação diferentes. Então eu ficava pensando, não, pelo contrário, eu acho que eu tenho que encaixar essas terapias, porque em algum momento elas juntas devem proporcionar algum benefício ao organismo, né? Que a Sim. gente já estudava isso, lembra, Tori? Que, por exemplo, uma célula tumoral, ela não reage bem a um ambiente onde ele oscila em antioxidante e oxidante. Né? Então, quando ele fica oscilando nisso aí, você tem uma célula tumoral que ela não cresce, ela até diminui, coisas das integrativas. E aí eu fui estudar isso, eu fui um dos primeiros terapeutas do país a comprar a briga de que era possível usar as duas moléculas juntas. E fui estudar,
fui me aprofundar no assunto, e aí, quando eu entendi o mecanismo, compreendi as variáveis envolvidas, como o organismo responde, isso que tem encantado tanto o senhor quando o senhor lê e fala assim, olha, a questão da biossegurança, a questão do mecanismo de ação, as possíveis contraindicações e efeitos colaterais que são zero até o momento. Ciência é assim, né? A ciência sempre deixa uma lacuna, requer sempre novas pesquisas. E eu também tenho os meus questionamentos, tá, doutor Ícaro? Claro. Quer ver uma coisa? O hidrogênio molecular, ele tem a capacidade, por exemplo, de estimular o óxido nítrico endotelial. E quando ele faz esse estímulo do óxido endotelial, entre as várias funções do óxido nítrico, uma delas, ela provoca vasodilatação, né? E aí, o hidrogênio molecular já se sabe, já tem estudos relatando que ele provoca pequena vasodilatação em vasos periféricos. Então, olha o meu questionamento. Será que se eu atender, por exemplo, um paciente hemofílico, eu vou poder usar o hidrogênio em todas as suas formas? Não tem nenhum trabalho descrevendo uma contraindicação. Mas como bom cientista que somos, a interrogação e o questionamento ele precisa existir a todo momento. Entendeu? Então, isso é que me levou a pesquisar e trazer, e aí a gente pode ir falando aqui sobre os vários benefícios, o que chama atenção mesmo nessa molécula que eu acho que é o que tem encantado tanto as pessoas aí, né? Bom, então vamos lá para esse ping-pong que as pessoas estão querendo ver para entenderem o que é. Afinal de contas, o que é o hidrogênio molecular? Hidrogênio molecular são duas moléculas de hidrogênio juntas, unidas, ao qual elas juntas, elas formam o que nós chamamos de H2, que não é H1, que não é O2H2, não é H2. Aqui, quando a gente olha na tabela periódica, que a gente vê aquele H lá em cima, aquele é o hidrogênio, é o H1. É diferente do H2. Ele é uma molécula, doutor Ícaro, que tem um peso molecular de 2,006. 2. E por esse motivo, por ter um peso molecular tão baixo e ser uma molécula tão pequena, ela vai ter uma capacidade incrível, até mais potente do que outras moléculas conhecidas, por exemplo, o O3, o ozônio, capacidade incrível de permear algumas barreiras, algumas membranas e um poder incrível antioxidante. Então, o H2 basicamente é a união de dois átomos de hidrogênio, formando uma molécula de um peso molecular de 2, com uma capacidade incrível e rápida, o senhor vai ver nos estudos, entre 2 minutos a 10 minutos, de reagir de forma sistêmica e permear algumas Então, estruturas. basicamente, gente, química básica. Quando você olha a tabela periódica, o hidrogênio está no canto superior esquerdo. Ele tem um elétron, né? E um próton. Ou seja, ele é instável porque o hidrogênio, para se tornar estável, ele precisa de mais um elétron. Ou ganhar de alguém, o que não é comum, ou compartilhar com alguma outra substância para se estabilizar. Por exemplo, quando ele compartilha com o oxigênio e mais uma molécula de hidrogênio, forma água, H2O, sendo que o oxigênio compartilhou um elétron com cada um dos hidrogênios. Então, o hidrogênio molecular, que tem seus fins medicinais e que age principalmente, não somente, por potencial de antioxidação, ele nada mais é do que duas moléculas de hidrogênio que se combinaram para formar um composto mais estável, que é o H2, certo? Ok. Perfeito. E como que a gente pode obter esse hidrogênio molecular para poder fornecê-lo para o organismo? Quais são as formas de obter e distribuir no organismo? Então, uma forma hoje de se obter o hidrogênio é por um sistema de eletrólise. Então, a gente tem um sistema de eletrólise, onde é feita uma descarga elétrica ali, e faz pela eletrólise, a distribuição entre elas, a união e distribuição de elétrons, a gente forma esse hidrogênio. Esse hidrogênio, doutor Icaro, ele é disponibilizado, por exemplo, para você estar enriquecendo uma água com hidrogênio através de borbulhamento. Então, você gera esse hidrogênio através de um gerador, vai colocar através de uma cânula com uma pedra porosa, você coloca dentro da água e você vai deixar borbulhando. Uma coisa interessante é que, diferente, eu vou sempre associar ao ozônio, porque o pessoal conhece muito ozônio, e para saber fazer a diferença entre uma e outra.
Para você ter uma ideia, o hidrogênio, ele, quando você vai hidrogenar através de um borbulhamento, que é uma das vias de obter para você ter acesso, beber uma água rica em hidrogênio molecular, essa molécula ela satura muito rapidamente, ela se perde muito rapidamente. E por incrível que pareça, mesmo quando você pensa que você recebe elétrons, nessas doações de elétrons e prótons, você pode formar até água no final, ela não tem uma boa afinidade com a água. Olha que interessante. Quando você borbulha o hidrogênio, na verdade, quando você consome água, aquelas bolhas, microbolhas que são formadas ali é que a gente tem a maior quantidade de hidrogênio disponível na água. O que é realmente dissolvido ali, que está ali distribuído nas moléculas, é muito baixo, muito baixo. E isso deve ser consumido muito rapidamente, porque ela se perde rápido. Quando eu pego uma seringa que eu encho da molécula de ozônio, por exemplo, de hidrogênio, ozônio, eu posso deixar a seringa do jeito que eu quiser, doutor Ícaro, em pé, deitada. Até 20 minutos depois, os estudos mostram que eu posso tirar, eu ainda encontro ozônio ali. O hidrogênio, não. O hidrogênio você colocou, se você não utilizar imediatamente, rapidamente ele se perde. Sim, porque o hidrogênio é altamente reativo, né? Muito reativo, muito reativo. Então, o borbulhamento é um. A outra forma, quando eu gero isso, esse hidrogênio, e aí tem um detalhe também, os geradores, através dessa eletrólise, que você vai produzir esse hidrogênio, ele precisa passar por um conteúdo de água. Ele não pode ser produzido e direto, até mesmo por causa da sua reação, você pode ter alguns problemas. Um exemplo, eu posso usar por insuflação auricular, oftalmo, auricular, nariz, né? A gente pode ser por inalação nasal. Isso deve vir sempre passando pela água, o gás, nunca direto, porque ele reage e ele pode ressecar e pode provocar até fissuras. Olha que interessante. E isso é importante dizer porque com o advento do hidrogênio molecular e pós-pandemia, intra-pandemia, quando chega no Brasil mesmo para valer, explodem vários fabricantes desses aparelhos, né? E a gente já encontrou alguns dispositivos que tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque ele vai contra aquilo que os trabalhos estão dizendo, e quando você vai para a prática em cobaias, você vê que isso realmente. Então tem que fazer a coisa com equipamento sério, laudado, tudo isso. Então você tem ele na forma de gás, na água. Hoje, alguns estudos mostram, apontando aí para a gente utilizar já através de insuflações, né? Como eu disse, até como uma da estrutura do ozônio, que a gente faz insuflação retal com ozônio, pode ser feito com hidrogênio também. Câmaras hiperbáricas, tá? Câmaras hermeticamente vedadas, você pode estar usando hidrogênio também para cicatrização. E hoje a coisa está avançando, banhos de imersão, chuveiros, produção até de água quente, que olha só, doutor, olha como a ciência avança, né? No início, quando falamos da produção de hidrogênio, entendia-se que o hidrogênio em ambiente quente, assim como o ozônio, ele também se perdia rapidamente, rapidamente. E hoje já tem tecnologias que estão utilizando o ozônio até em águas quentes, inclusive para chás, bebidas quentes, e para imersão. Olha que O interessante. São hidrogênio, né? várias formas aí. O Hidrogênio. Edson, Hidrogênio. ele sabe muito de ozônio e de hidrogênio. Então, o que a gente precisa entender, gente, é que o hidrogênio molecular é uma forma de, mesmo usando a água para você beber, para inalar, oftalmológico, auricular, tá? Você dar hidrogênio molecular para o corpo. O ozônio é uma forma de você dar oxigênio para o corpo. A gente precisa das duas coisas, tá? Mas elas são complementares, mas são diferentes, tá bom? Até uma pessoa perguntou, corrija-me se eu estiver errado, posso fazer no mesmo dia hidrogênio molecular e ozônio? Pode, mas em geral a gente estava conversando sobre isso, né, Edson? Nunca ao mesmo tempo. Você vai fazer o seu hidrogênio molecular e vai esperar algumas horas para fazer o ozônio, né, Edson? Porque senão você Sim. vai reagir. Não se esqueça que H2 com O vai acabar formando água. E é uma forma não só de você neutralizar no final da via, um neutralizar o outro, como antes de neutralizar, você agir em mecanismos bioquímicos diferentes do corpo. Então não confunda alhos com bugalhos, né, Edson? Perfeitamente. Exatamente isso. E outra, né? Terapias antioxidantes.
e oxidativas, elas são antagônicas, né? Então, por exemplo, o antioxidante, ele anula a ação de qualquer outra terapia bioxidativa. Por isso que a gente tem que respeitar um tempo. E é muito bom o senhor chamar atenção para isso, doutor Ico, porque as pessoas, olha, quando eu pego um estudo, um artigo para estudar, e aí eu vou chamar atenção para um detalhe, até para ajudar as pessoas que têm vontade de estudar. Hoje nós temos à disposição a inteligência artificial, a tecnologia, a gente deve usar ela a nosso favor. Existem ferramentas de inteligência artificial, tem uma que eu posso falar aqui, Pode, doutor claro. Ícaro? Chama Chat PDF. O Chat PDF, você pode baixar no seu celular, tem a forma gratuita, se você quiser ter ele ampliado, você paga. Você baixa um artigo, você baixa o artigo nele e a inteligência artificial, ela interage com você. Então você pode perguntar direto, qual a metodologia utilizada? Ela te dá, doutor Ícaro, de uma forma perfeita. Tem Legal. me ajudado Chat muito, viu? PDF, boa. Boa ideia. Chat PDF. E aí a gente pega os artigos, seja ele inglês, chinês, russo, do jeito que você quiser. Baixa ele lá, baixou o artigo, pode perguntar para a inteligência artificial em português, que ela vai te responder em português. E aí o interessante disso tudo é que isso facilita o entendimento, em especial das pessoas que não estão acostumadas a ler trabalhos, papers. Porque olha só, quando eu pego um paper, se eu não ler ele direitinho, a introdução, começa pela introdução, entenda a metodologia adotada, o que foi feito, entenda todo o processo, os resultados, as discussões e a conclusão. Porque se você não for nesse passo, você pode pegar um trecho e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Quer ver um detalhe? O hidrogênio molecular, ozônio no seu corpo, a gente, como o doutor falou, é 95% oxigênio, 5% um subproduto do ozônio, que é o ozonídeo, que vai agir no seu corpo. Se você usar ele num volume e numa concentração correta, você vai ter ações que na farmacologia a gente chama de rebote. Veja bem, eu tenho uma ação biooxidativa que no final das contas ela pode ter uma ação antioxidante. Entendeu? Ela faz um estímulo celular para que essas células entendam aquele estímulo e liberem enzimas antioxidantes. As enzimas aí bem conhecidas. Esse ozônio, quando a gente lê os artigos, fala assim: o hidrogênio molecular é um potente antioxidante. Que quando ele se depara com um ambiente oxidante, ele termina favorecendo. Nós temos um sistema antioxidante natural, nosso, fisiológico, que todas as vezes que você desencadeia o processo do estresse oxidativo, e eu vou pôr entre aspas, porque estresse oxidativo a gente não pode entender como algo ruim, 100%, né? Quando você entra nesse processo do estresse oxidativo, o que está acontecendo com a sua molécula? O doutor Edgar falou aqui, ó, o tempo todo está acontecendo perda e doação de elétrons, isso está acontecendo. Eu perco elétrons, então meus elétrons deixam de ficar pareados, então eu perco. Quando isso acontece, o que está acontecendo? Eu estou gerando um radical livre. E aí, o que o meu sistema antioxidante faz? Se eu tenho o meu estilo de vida saudável, o meu corpo está em perfeita homeostase, equilibrado, o meu sistema antioxidante repõe esse elétron. Isso é uma coisa natural, está acontecendo agora, a todo momento, em questão de segundos, o tempo todo. Quando o corpo está em desequilíbrio, a gente tem essa opção do hidrogênio. Aí, o que as pessoas estão lendo nos artigos? Eles leem assim, doutor Eco, que eles viram que quando eu inalo ou bebo a água rica em hidrogênio molecular, numa concentração de 1 a 4%, e olha só, vou deixar um adendo aqui. Hoje nós temos tecnologias, nós estamos trabalhando com 66% aproximadamente de hidrogênio e 33% de oxigênio. E essa união desses gases é perfeita. Por isso que o doutor Heitor chamou a atenção. Ozônio, presta atenção, no tempo certo. Aí é um casamento legal. Só não pode ser junto. Compreende? Sim. Então você tem lá o hidrogênio. Aí leram lá. Eu inalo ou bebo, eu vou ter, na expiração, eu vou expirar o hidrogênio e ele vai se perder em uma concentração de até 4% em torno de 300 segundos. Muito rápido. Numa concentração de 65% a 67%, 800 segundos. Transformando isso em minutos, vai dar mais ou menos 10 a 12 minutos por aí. Aí as pessoas começaram a falar isso como uma verdade absoluta. Então, peraí. Eu pego o hidrogênio, em 10 minutos eu entro com ozônio. Fisiologicamente, doutor Eco, até a distribuição sistêmica, mesmo que os artigos digam que o hidrogênio tem uma capacidade incrível
de agir de uma forma sistêmica e interagir com as estruturas orgânicas entre 2 a 10 minutos, o que aconteceu? Esse mesmo trabalho, ele apontou, eles fizeram uma injeção de glicerol no rim de um rato. E aí fizeram um estímulo danoso ao rim. E aí eles entraram com hidrogênio e acompanharam. O hidrogênio conseguiu diminuir o estresse oxidativo e o dano provocado ao tecido num período de até 800 segundos numa concentração de 67% de hidrogênio e 33% de oxigênio. O rato exalou, ele na expiração, ele eliminou as moléculas de hidrogênio. Ponto. Então, agiu imediatamente uma ação imediata. Lembra que lá no ozônio a gente também fala de ação imediata e tardia do ozônio? Olha o hidrogênio. Continuaram a acompanhar o ratinho. Mesmo ele tendo expirado o hidrogênio, eles observaram que o estímulo favorável para a recuperação daquele tecido, ele perdurou por um período de até 72 horas. Então, doutor Ico, nós temos uma ação similar com a do ozônio, imediata e tardia. E é importante entender isso, porque se eu entrar com as moléculas juntas, o hidrogênio e o ozônio, o antioxidante vai anular o efeito do ozônio. Se eu entrar primeiro com o ozônio e depois com o hidrogênio, eu quebro a cascata de ação tardia do ozônio. Compreende? Aham. Se eu entro com o hidrogênio, ele tem uma ação imediata mais potente num período de até 10 minutos e perdura de uma forma menos potente até 72 horas, se eu entro com uma molécula, dependendo da concentração oxidativa, eu também quebro a ação desse aqui. Então, entender esse mecanismo é importante para você tratar doenças, Sim, por exemplo, que é o que vocês estão dizendo. sim. Eu falo Porque senão você muito, né? vai usar duas terapias, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e uma está neutralizando a outra, né? Na verdade, não ajudou em nada. Assim, a partir do momento que você gera o hidrogênio molecular e administra inalatório, água, auricular, oftalmológico, eu vi que o pessoal está estudando intraperitoneal, endovenoso, estão estudando ainda. Joia. Me diga, quais os benefícios esperados? O que a nossa audiência pode e deve esperar de bom usando o hidrogênio molecular? Para que ele serviria tanto? Quais seriam os melhores benefícios do uso dele para as pessoas em geral? Vamos entender o seguinte, ó. 3 ações, mecanismo de ação do hidrogênio. Ele é um potente. Quando eu digo potente, nenhuma terapia, as mais conhecidas que nós temos aí, antioxidantes, tipo vitamina C, ácido acetilsalicílico, ácido alfa-lipoico, entre outros, vitamina E, etc. Nenhuma dessas supera o poder antioxidante do hidrogênio, tá bom? Então, ação antioxidante. Depois, anti-inflamatório. Então, ele ajuda no processo de desinflamar o organismo, que isso envolve, né, toda essa cascata aí. E uma ação em combate aos radicais livres. Então, vamos entender, doutor Henrique, olha só. Imagine só, quando eu tenho um estresse oxidativo em andamento, eu tenho vários radicais livres que terminam gerando o estresse oxidativo. Uhum. O estresse oxidativo, entre aspas, descontrolado, ele provoca morte celular por necrose. Lembra aquele mecanismo, né? A gente tem, eu falo isso para nossa audiência, né? A gente tem lá um mecanismo de morte celular por apoptose, que é fisiológico, a morte celular programada, e por necrose, que é 100% Sim. patológico. Então, vamos entender. Por exemplo, doenças autoimunes, é, fibromialgia, Jogre, né? É, é, por exemplo, câncer, uma doença crônica, doenças como diabetes, todas essas doenças, artrite reumatoide, né? Tá muito aí. Todas essas doenças, algumas delas existe uma predisposição genética para aquilo, que quando eu não tenho um bom estilo de vida, eu termino sendo gatilho. Por exemplo, fumo, bebida alcoólica, dorme mal, come mal, sedentário, etc. É gatilho para você, né, desenvolver. Daí vem aquelas teorias do genético e epigenético, né? Você pode agir no epigenético e silenciar um gene ali. E o hidrogênio, o que acontece? Ele termina agindo nesses processos
diminuindo o estresse oxidativo. Então, lá naquela cascata, eu começo a diminuir. Tem um desenho que a gente mostra, que a gente fala assim, tem uma célula natural, normal, saudável, ela sofre uma agressão. E aí ela começa a entrar num processo de adaptação. Aqueles processos conhecidos, né? Metaplasia, displasia, atrofia, hipertrofia, a gente tem lá. Aí essa célula, quando o dano ele é leve e eu interrompo a agressão, e o hidrogênio pode agir aí, doutor Icaro, por isso que os resultados têm sido tão bons em síndromes pós-infarto cardíaco ou parada cardíaca. Lembra do estudo lá do Japão, por exemplo, né? O Japão autorizando a medicina avançada o uso do hidrogênio em síndromes pós-parada cardíaca. Devido ao alto estresse oxidativo que ele causa, o hidrogênio tem se apresentado como algo extraordinário para diminuir esses efeitos. Então, no câncer e outras doenças, ele termina agindo ali. Então, por exemplo, se o dano ele é leve, eu consigo interromper a agressão, essa célula, nesse processo de adaptação, ela se recupera e volta para um estado Funcional, saudável. né? É, é funcional. Por isso que hoje o hidrogênio, os estudos mostram muito assim, quanto antes você utilizar, quanto mais, e não existe nada mais democrático do que a água, sabe, doutor Eco? Isso é que tem chamado tanta atenção, os do hidrogênio, que você pode enriquecer a água com hidrogênio a pessoa tomar, inclusive modulando o intestino. Os estudos estão aí mostrando, sabe? Melhorando a performance, atuando sobre a cascata do ciclo de Krebs, melhorando a produção da adenosina trifosfato. Olha que coisa interessante. Você consegue, se você vir trabalhando isso, mudando isso lá no paciente, ou no início de um processo patológico, reverter esse Sim, quadro, sim. ajudar na recuperação, entendeu? Então, pacientes aí com câncer e outras doenças, eu sugiro que comecem, estudem, leiam. Não estou dizendo, tá, doutor? Deixa bem claro, estou dizendo que o hidrogênio vai ser a solução para tudo isso. É mais uma ferramenta importante no tratamento de várias Sim. patologias. E assim, duas coisas que a gente tem que pescar de fundamentais em tudo que o Edson falou. Primeiro, o hidrogênio molecular, ele ajuda por ser um potente antioxidante e um potente anti-inflamatório que chega a todas as células e tecidos do corpo em questão de minutos. Ponto um. Ponto 2. O hidrogênio molecular, ao contrário dos outros antioxidantes que você pode tomar, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ácido alfa-lipoico, ele não vai ter um efeito de fazer com que você anule o estresse oxidativo excessivamente. Ele só vai no excesso. Como assim? Se você tiver, por exemplo, no começo de um processo infeccioso, me corrija se eu estiver errado, Edson, você precisa de um pouco de estresse oxidativo, porque o seu sistema imunológico gera radicais livres, os neutrófilos, os macrófagos, para combater os invasores. E se você usar antioxidante demais, você pode anular o seu estresse oxidativo e prejudicar o funcionamento do seu sistema imunológico. Mas hoje em dia você vê gente que, quando está com infecção, com inflamação, toma overdoses de antioxidantes achando que está fazendo bem. Não. Porque o corpo lança a mão do estresse oxidativo que ele gera, tá, no dia a dia, para o combate, por exemplo, a infecções e toxinas. Tudo bem? O hidrogênio, Perfeito. você pode usar cargas altíssimas de hidrogênio molecular. Ele não vai anular o estresse oxidativo que você precisa para um processo. Quer dizer, ele é seguro, tá? Isso os trabalhos estão mostrando. E outra coisa, para alguém que fala, tá bom, já vi que hidrogênio molecular é bom demais, quero usar, mas ele ocorre naturalmente no organismo? Gente, a flora bacteriana saudável de uma pessoa saudável de cerca de 70 quilos pode chegar a produzir 12 litros de hidrogênio molecular num dia. 12 litros. É por isso até que tem gente falando, será que é por isso que as fibras ajudam tanto no intestino saudável? Por quê? No intestino saudável, com bactérias saudáveis, as fibras serão utilizadas como pré-biótico, parabiótico e pós-biótico, né? Ali tudo, simbiótico, vão ajudar as bactérias a produzirem hidrogênio molecular, que seria um antibiótico, antioxidante e anti-inflamatório natural, sabe? Então,
está se estudando isso também. Então, resultado, resumindo, principais benefícios do hidrogênio molecular. Potente anti-inflamatório e antioxidante, mas que sabe quando parar, chegando em todas as células do corpo em questão de minutos. E que é natural, porque até as bactérias intestinais são capazes de produzir hidrogênio molecular. Esqueci alguma coisa, doutor Edson? Perfeito. E tem mais um detalhe. Olha por que essa célula chama. Por que essa mulher está chamando a atenção exatamente nesse ponto que você está falando, doutor Icaro? Por algum motivo que a gente ainda não descobriu, a gente ainda não sabe, nem quem estuda a fundo o hidrogênio, essa molécula ela consegue agir de uma forma inteligente, agindo de uma forma seletiva sobre o estresse oxidativo. É impressionante. Por exemplo, o estresse oxidativo ele é composto de vários elementos. Tem vários elementos que compõem o estresse oxidativo. Por exemplo, a gente tem lá as espécies reativas de oxigênio. É a parte ruim do estresse oxidativo, compreende? Você tem, por exemplo, o radical hidroxila. Você tem ali também o peróxido nitrito. Então, e você tem o óxido nítrico. Tá tudo ali compondo. Os estudos mostram que quando eu entro com hidrogênio, olha que interessante, ele age sobre a parte ruim do estresse oxidativo, aqueles elementos aos quais eu devo controlar. Diferente do ozônio, o ozônio não é seletivo, ele termina agindo, então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com concentração e volume ozônio. Diferente da vitamina C, por isso que quando eu uso uma vitamina C em altas doses, ela termina tendo uma ação oxidativa e não antioxidante. Diferente de tudo que a gente conhece. E, doutor Ícaro, talvez, sabe? E aí, filosofando um pouquinho, eu sei que o senhor ama isso, eu gosto, eu leio o livro do senhor, eu fico viajando ali, tudo que o senhor fala ali. Ah, aquilo que nos forma, sabe? Na verdade, a gente está retornando a um conhecimento milenar, algo que já foi dito lá atrás. Porque quando você pensa em moléculas de ozônio, o teu corpo produz. Quando você fala em moléculas de hidrogênio, o teu corpo produz. Na verdade, eu estou fornecendo para o meu corpo algo que ele já tem ali naturalmente e que por um descuido nosso mesmo, da própria humanidade, ao longo do tempo, ao deixar de fazer aquilo que é. Por isso que o senhor fala tanto no livro, mudança do estilo de vida, mudança do estilo de vida. Na verdade, eu até entendo assim, ó, é retornar a um estilo de vida Sim, anterior sim. saudável, é retornar ao estilo de vida de um padrão já ensinado lá atrás. Você nem vai precisar dessas moléculas. Sim, Você já sim. produz, não é E verdade? tem águas que são naturalmente medicinais em vários cantos do mundo, como de Okinawa, algumas que saem ali naquelas ilhas da Grécia e da Itália, outras que saem nos países nórdicos, outras de geysers e até de fontes medicinais no Brasil. E muitas vezes, quando você vai ver por que essa água é tão benéfica, muitas vezes você encontra três componentes nela: uma quantidade maior de ozônios ou produtos de ozônio ou de oxigênio, uma quantidade maior de hidrogênio molecular e uma quantidade maior de minerais dissolvidos numa proporção adequada. Então, uma coisa que vem naturalmente das águas de maior qualidade no mundo e que ajudam as populações que bebem a serem mais longevas e saudáveis por mais tempo, não pode ser uma coisa que faça mais mal do que bem. Enfim, agora vamos entrar numa área um pouco mais espinhosa. Quando eu entrei em contato com o hidrogênio, eu conheci o pessoal da Hidrogen Max, achei o produto deles, os produtos deles, muito bons, muito técnicos, científicos, embasados, e que tem alternativas para todos os bolsos poderem ter o hidrogênio molecular acessível. Entretanto, tem gente por aí que, por motivos gerais, não vou dizer quais, tem acabado com o produto nacional, dizendo que no Brasil não tem empresa que tenha produtos, nem a Hidrogen Max, que eu confio neles, você também, para gerar hidrogênio com segurança e com qualidade, tá? E dizendo que no exterior você encontra máquinas mais confiáveis e que geram bem mais hidrogênio. Eu sei que não é por aí e que o hidrogênio melhor para o uso nosso, humano até o momento, as máquinas da Hidrogen Max geram tranquilamente. Não tem necessidade de buscar mega fornecimentos, como alguns aparelhos importados têm, mas que é para outro tipo de uso.
Fala um pouco para nós, por favor, se dá para confiar nos dispositivos nacionais comparando com os importados e por quê? Vamos lá. Então, pontos importantes. Gostei do tema. Quando eu tive acesso à Hidrogen Max, esses meninos eu chamo meninos porque eu sou mais velho que Eu eles. também. Eles me convidaram para ir conhecer a fábrica. Doutor Icaro, primeira coisa, eu fiquei impressionado porque geralmente quem estrutura um negócio, ele nunca mostra tudo. Ele mostra ali aquilo que ele quer que você veja. Os meninos, de uma forma assim tão simples, eles abriram a alma do negócio. Então, eles me mostraram um equipamento aberto, as células de produção, o material utilizado, como eles utilizavam, como eles verificavam e em que eles estavam embasados. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles foi o seguinte: ok, nós vamos lidar com saúde humana. Sim. No caso, até saúde humana e saúde animal. Então, nós precisamos de uma segurança. Vocês têm laudo? Aí me mostraram o laudo. Eles têm um laudo químico. Essa máquina foi testada, foi laudada. Ela só produz duas coisas: oxigênio e hidrogênio. Nada Sem mais. toxinas, Então, sem isso foi contaminantes, né? nada, nada, não gera subproduto, que é uma preocupação que a gente tem com ozônio, com tantas coisas, nada. Aí eu falei, ótimo. Depois, nós pegamos uma máquina nacional e quando a gente fala dessa empresa, hoje ela seguramente é a maior produtora, uma das maiores produtoras, fabricantes nacionais. E, doutor Ícaro, os meninos, como eu disse para o senhor, quando eu cheguei, que eu pedi para eles assim, eu fui certo que eu ia receber um não, porque eu levei uma proposta de montar um centro de ensino e pesquisa dentro de uma fábrica ao qual eu poderia testar o equipamento dele e reprovar. Entendeu? Eu podia falar assim, o teu equipamento não presta. E eles estariam financiando eu dizer isso. E eles concordaram, sabe? E foi aí que a gente conseguiu montar uma equipe e atrair universidades. Hoje, a Universidade Católica de Brasília tem uma estudante que está pesquisando no seu doutorado o uso do hidrogênio molecular como um possível marcador e melhora de performance em atletas paralímpicos, validado pela microscopia de campo escuro. Muito E bom, claro, muito ela vai pegar dois campos aí muito legais e a gente está fomentando a pesquisa dela. Olha que legal, que legal. interessante. Nós temos doutores das ciências da saúde da UNB, doutores do estrito sensu, doutorado e mestrado da Católica, que compõem o nosso grupo de estudo, de ensino e pesquisa. Quando nós colocamos os dois equipamentos juntos, o importado e o nacional, olha que interessante. O importado, por mais que ele seja mais tecnológico, sabe? Mais ali digital, o equipamento mais tecnológico, eles ainda não conseguem produzir o hidrogênio e o oxigênio numa mesma saída. Você tem que ter duas saídas separadas. O nosso, os meninos conseguiram produzir. Então, eu tenho uma liberação de hidrogênio numa proporção que foi o que me chamou muita atenção, porque eles produziram um equipamento que ia de acordo com o que a literatura está dizendo, com os papers estão mostrando, que eu vou produzir em média 65, 66% de hidrogênio e 33% de oxigênio. Então, essa é uma vantagem. A outra vantagem, doutor Eco, a gente se deparou com uma situação. Como qualquer tecnologia, esses equipamentos chegam um momento que eles requerem manutenção. E quando eu tenho um equipamento importado, eu tenho um equipamento, eu tenho três geradores de hidrogênio. Três. Dois nacional e importado. O meu importado quebrou, ficou quase um semestre encostado, porque eu não achava quem pudesse fazer manutenção. Isso é importante. A hidrogênio muito, aí, porque Sim. é um investimento, tá? O gerador importado hoje, esse pessoal dessa empresa nacional, e que eu tenho orgulho de falar deles, porque é nacional 100%, os meninos conseguiram dominar a tecnologia e hoje eles conseguem fazer manutenção, inclusive dos importados. O nacional que é produzido por eles, se hoje o teu equipamento der qualquer borbulhar, produzir pouco hidrogênio, é ligar em horário comercial, os meninos imediatamente te passam para que você envie e eles mandam outro para você. Então, isso é muito interessante, sabe, Luiz? Porque isso traz segurança. Sim, Traz sim. segurança. E quando eles abrem as portas, coisa que a gente tem muita dificuldade lá fora, quando eu tenho equipamento importado para conseguir validar isso para pesquisa, por exemplo, é mais complicado. O nacional está aí, a gente está fomentando trabalhos a nível de estrito sensu, em saúde humana, com doutorado aqui na Católica, veterinária, com o doutor Murilo, que é um doutor que está fazendo o seu PhD em veterinária, e TCC,
Nós temos um trabalho, eu não sei se você ouviu no grupo, eu postei os ratinhos que eles estão fazendo lá, com as cobaias, tudo com comitê de ética, tudo dentro do que é o correto. As pessoas podem achar, né, mas isso aí tudo é dentro de faculdades e faculdades com renome, tá? Nacional. Estão lá pesquisando e olha, doutor Ícaro, com os nossos equipamentos nacionais, fomentados por nós, alimentados com artigos que nós aqui estamos estudando e pesquisando, ao qual o senhor faz parte também. E então, assim, é isso, sabe? É uma coisa muito séria. Estou Sim. mostrando aí um e o outro, as comparações. E se você tem um laudo final oficial do governo e de instituições de pesquisa de que o hidrogênio que sai ao final sai conforme os estudos terapêuticos e na quantidade que você precisa, o que importa se é nacional ou importado? Aí vai importar quando você precisar um preço melhor, assistência técnica, manuais, como utilizar e saber o que tem ali dentro, tudo que você tem na tecnologia nacional. Eu fico triste de ver gente que usa o seu conhecimento para difamar por questões que às vezes parecem financeiras. Mas, enfim, já está esclarecido aqui. Então, eu procurei cobrir na live de hoje contigo 4 aspectos básicos. Primeiro, o que é esse hidrogênio molecular? Segundo, como ele funciona. Terceiro, quais as melhorias que a pessoa pode esperar utilizando. E quarto, como obter esse hidrogênio. Que a gente sabe que a Hidrogen Max tem desde pastilhas que são baratas para as pessoas terem uma quantidade de hidrogênio na sua água, até os geradores maiores que permitem você ter o auricular, o oftalmológico, narina e tomar. Joia. Mas eu também, quando eu conversei com os meninos na live com eles, né? Foi só com o Marcelo, mas pretendo fazer outras com o João também, que ele não pôde no dia. Eles deixaram claro o desejo, vale a pena vocês assistirem a live com eles, tá? O desejo de que todo mundo tenha acesso à tecnologia. E não aquele desejo de empresa predatória que quer lucrar. Se você não pode pagar, você que se lasque. Não. Eles querem que todo mundo possa ter. E eu achei isso muito nobre, muito cristão, muito de bem, muito bonito, sabe? Então, assim, eu já vou te chamar para outra live daqui a algumas semanas para nós falarmos de áreas específicas onde o hidrogênio está comprovadamente já dando certo, sabe? Aquele artigo que eu te mandei, aquela revisão, tem vários. Você já mandou várias no grupo também. A gente compilar para dizer para as pessoas. A próxima live, se você concordar, vai ser aplicações práticas do hidrogênio cientificamente comprovadas na saúde humana. Topa? Vamos Perfeito. fazer? Topo na hora, perfeito. Ótimo. Então, agora, eu queria que você deixasse suas redes, seus locais de contato, onde atende, se quiser, onde o pessoal pode saber mais sobre hidrogênio das suas fontes de confiança, sabe? Para encerrar a live, porque a gente falta 5 minutinhos para encerrar. E eu não quero que o Instagram, misteriosamente, tenha aquele bug de pois é, quando você fala de uma coisa que não seja remédio, né, que não seja indústria da doença, misteriosamente algumas coisas podem acontecer. Então eu queria que você encerrasse falando, gente, meu recado final é tal, e vocês vão encontrar muito mais sobre hidrogênio e tal. Eu não sei se você está com um blog seu, um site seu, deveria ter, tá, um livro seu e companhia. E aí vamos encerrar com essa mensagem que eu vou começar dizendo o seguinte, gente, hidrogênio molecular está disponível, nacionalmente falando, tem dispositivos para todo público e todo bolso, é cientificamente comprovado, tá, que funciona, pode ajudar junto a bons hábitos de vida, claro, sempre. Vale a pena você estudar mais sobre hidrogênio. Agora eu vou deixar o Edis fechar dando mais recursos para vocês. Vai lá. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Toícaro. Eu sei que a live do senhor tem um alcance muito legal. Isso vai de encontro ao nosso objetivo, que é divulgar o que é bom. Saúde, ela e qualidade de vida é o que a gente tem que mostrar para as pessoas que isso ainda é possível de uma forma mais simples do que a gente imagina, a começar pela base, né? Como o senhor sempre fala, mudança do estilo de vida, usar aquilo que realmente você precisa nas suas necessidades. Bom, eu hoje tenho, ao longo do tempo, eu desenvolvi um método chamado método Evolua. Evolua de evoluir na sua saúde, no seu bem-estar, no seu estilo de vida.
Então, na minha rede social, quando você entra lá no meu Instagram, dr, de doutor, dr.edesintegrativo, se você entrar em qualquer um dos meus stories ou lá no Reels, se você digitar lá no comentário evolua, automaticamente a gente manda para você um conjunto de protocolos, sabe, doutor Ico? O meu livro tá para sair, vai ser um livro muito legal. Eu consegui catalogar 50 protocolos, onde eu estou ali falando a anatomia, a fisiologia humana, o mecanismo de ação, eu vou explicando ali tudo. Bota hábitos de vida lá e no método, hein? Sem hábitos de vida, tá lá, fique tranquilo. E você entra lá e coloca lá, evolua, ou eu quero, que você vai ser encaminhado, vai receber o protocolo e vai ser encaminhado para algumas das nossas páginas, aos quais eu faço salas fechadas, onde eu dou aula sobre hidrogênio, eu explico sobre hidrogênio, tá, doutor Eco? Eu tenho um site, é o www.dredsrodrigues.com.br. Lá eu tenho artigos gratuitos, você pode baixar lá, ozônio, eu tenho artigo à vontade. Eu tenho endereços de terapeutas de confiança no Brasil inteiro. Você pode, às vezes, meu assim, tá lá no Pará e fala: você tem alguém para indicar aqui, Ed? A gente faz os atendimentos online, tem os protocolos a serem seguidos, a gente indica lá. Então, são ferramentas aí, o próprio Facebook, DR Ed Rodrigues. Então, tá aí, tá tudo aberto, não tem nada fechado. A ideia é a gente divulgar conhecimento, espalhar conhecimento, espalhar coisas boas para as pessoas, coisas com qualidade, porque é isso. Se eu faço bem para os outros, isso retorna para mim de alguma forma. Muito obrigado, doutor Igor. Que Deus abençoe o senhor. Que Deus abençoe tudo que o senhor tocar, o senhor colocar as suas Amém. intenções, que ele continue prosperando a sua vida, abençoando sua família linda, sua esposa, sua filha. E eu espero encontrá-lo em vários e vários locais e outras oportunidades, porque é muito bom conversar com gente inteligente, viu? Muito obrigado, Edson. Eu é que agradeço por você ter me apresentado esse mundo do hidrogênio molecular, sabe? Eu tenho certeza que vai ajudar muito na minha saúde, da minha família e dos meus pacientes, sabe? Esse legado na minha vida que você plantou, ele não tem preço e será lembrado a vida inteira. Agradeço. Lembro até hoje dos papos aqui no consultório, quando você fazia o ozônio em mim, quando estava pensando em fazer medicina, sabe? E hoje em dia você é esse gigante que já tem muito mais qualificação do que eu, do que vários no Brasil. E é muito bom ver que uma pessoa que sabe tanto permanece no caminho de bem para ajudar as pessoas. Vamos voltar em várias lives. No que eu puder ajudar, tanto você como pessoa e profissional, seu método, pessoal da Hidrogênio Max, a popularizar o hidrogênio, sabe? Eu sei que a gente ainda vai fazer muitas coisas juntos, mas eu me coloco à disposição porque o que é bom, como Jesus nos ensinou, precisa ser passado para todo mundo. E o Edson fazer tudo isso gratuitamente por vocês é plantar na vida das pessoas, como está em Mateus 10, de graça deu que de graça recebeste. Claro que a gente atende, cobra, porque a gente tem família para sustentar, e é lícito que você cobre pelo seu trabalho. Mas a gente procura entregar muita coisa gratuita para ajudar vocês gratuitamente com nossos sites, materiais, lives e companhia, e vem muito mais coisa por aí. Porque quando você quer fazer o bem, Deus possibilita isso e o encontro de pessoas que queiram fazer o bem. Então, muito obrigado de coração e a gente se vê em outra live em breve. Um abraço, fique com Deus, até Obrigado, mais. um abraço. Tchau, tchau.